Olá, meus queridos, minhas queridas, paz e bem. Hoje vamos à leitura do capítulo 4 de Marcos. Pegue a sua Bíblia e vamos à leitura. A parábola do semeador. E ele começou outra vez a ensinar à beira do mar, e havia se juntado a ele uma grande multidão, de modo que ele entrou num barco sobre o mar e assentou-se, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ele ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. E caiu uma parte em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque não havia terra profunda, mas saindo o sol, foi queimada. E por não ter raiz, secou. E outra parte caiu entre espinhos, cresceram, sufocaram-na e não deu fruto. E outra parte caiu em boa terra e deu fruto, vingando e crescendo. Deu fruto e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E ele disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A finalidade das parábolas. E, estando ele só, os que estavam junto dele, com os 12, perguntaram-lhe acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, todas estas coisas são apresentadas por parábolas, para que vendo, eles possam ver e não perceberem, e não percebam, e ouvindo, eles possam ouvir e não entendam, para que a qualquer momento eles não se convertam e seus pecados sejam perdoados. A parábola do semeador explicada. E ele disse-lhes: Não entendeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Estes são os que estão à beira do caminho, em que a palavra é semeada, mas ouvindo-a, imediatamente vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, são os que, semeados em lugares pedregosos, os quais, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, e então duraram por algum tempo. Depois, sobrevindo aflição ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizaram. E os que foram semeados entre os espinhos, esses ouvem a palavra. E os cuidados desse mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições das demais coisas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Mas os que foram semeados em boa terra, ou que ouvem a palavra e a recebem, e produzem fruto, alguns 30 vezes, alguns 60 e outros 100. A candeia sobre um castiçal. E ele lhes disse: Vem uma candeia para ser colocada sobre um alqueire ou debaixo da cama, e não para ser colocada sobre um castiçal,
Porquanto não há nada escondido que não seja manifesto, nem coisa alguma mantida em segredo que não se torne pública. Se algum homem tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Fiquem atentos aos que ouvis. Com a medida com que medis isso, vós será medido. E a vós que ouvis ainda mais será acrescentado. Porque aquele que tem, a ele será dado. Aquele que não tem, dele será tomado até aquilo que tem. A parábola da semente. E ele disse: Assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente à terra, e vai dormir e se levanta noite e de dia. E a semente brota e cresce, e ele nem sabe como, porque a terra por si mesma produz fruto, primeiro a folha, depois a espiga, e por último o grão da espiga. Mas quando o fruto está maduro, imediatamente ele mete a foice, porque é chegada a hora da colheita. A parábola do grão de mostarda. E ele disse: A que se assemelharemos o reino de Deus? Ou com que comparação o compararemos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e torna-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos de tal maneira que as árvores do céu podem abrigar-se à sua sombra. Desculpa. O uso das parábolas. E com muitas parábolas como estas, lhes falava a palavra, conforme podiam ouvi-la. Mas sem parábolas, ele não lhes falava. E quando eles estavam a sós, explicava todas as coisas a seus discípulos. Eu vou seguir em frente com os planos de Deus para a minha vida, mesmo em meio às tempestades. Jesus acalma uma tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento e ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou. E houve grande calmaria. E ele disse-lhes: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu repreendo todos os ventos e tempestades do inimigo enviados contra a minha vida. E esse foi o capítulo 4 de Marcos.
E eu quero trazer uma mensagem de hoje que eu ouvi na missa, achei muito bonito. A importância, hoje a missa era sobre a família e na homilia, né, na explicação da palavra de Deus, o padre falou algo muito bonito sobre os 2 primeiros mandamentos, que o primeiro é amar a Deus, né, sobre todas as coisas, e o segundo, amar a nós, né, e também ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo. E eu achei muito bonito e queria compartilhar isso com vocês, pois ele disse que o maior ensinamento, talvez, que Deus quis deixar para nós não é vivermos sozinhos ou isolados das pessoas, ou por diversos eventos da vida, viver com um grupo isolado. Não, não é isso que Deus quer conosco. Deus quer que a gente coloque Ele em primeiro lugar e também aprenda a conviver com as pessoas. Ele disse que o inferno é viver só. Ir para o inferno é a solidão. E que a beleza, a riqueza está na troca entre as pessoas. A evolução, ela se dá através disso. A gente aprender a conviver com as diferenças, a aceitar as diferenças, a aceitar o outro. E através dessas relações ir se trabalhando as nossas questões internas que precisam ser melhoradas. Essa é a riqueza que Deus deixou e quer que a gente se melhore para isso, né? Para se amar e amar o próximo. Mas amar acima de tudo, em primeiro lugar a Deus, sem nenhum tipo de dependência emocional, sem idolatrar as pessoas ou o trabalho, colocar qualquer coisa em primeiro lugar que não seja Deus. E essa era a minha mensagem que eu queria trazer hoje. Eu te espero no próximo capítulo e até mais.